Olá pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Alexandre e hoje a aula é sobre números irracionais. Bom, para começar essa aula, vamos considerar a seguinte situação. Em uma malha quadrada de medidas uma unidade por uma unidade, nesse caso não importa se é centímetro, metro, é desenhado um triângulo retângulo isósceles e três quadrados de seus lados, como mostrado a seguir. Então, a gente tem que a malha ela tem os quadrados de uma unidade por uma unidade, né? Um triângulo isósceles, lembrando, triângulo isósceles, dois lados iguais, né? Que cada lado corresponde a uma unidade, e são desenhados três quadrados ao redor dos lados desse triângulo. A pergunta é, sem o auxílio de réguas ou outros instrumentos de medição, será que é possível encontrar a área dessas figuras? Bom, é de certa forma intuitivo, né? A área do quadrado é base vezes a altura, ou lado ao quadrado, né? Então, se a base é uma unidade e aqui também é uma unidade, a área de cada quadrado menor, né? Então vamos colocar aqui a área do quadrado menor, escrever só menor, vai ser igual a uma unidade quadrada. Isso aqui não tem segredo. Então, para determinar a área do quadrado maior, a gente pode usar a própria malha, né? Sabemos que se a área do quadrado menor é uma unidade quadrada, né? Se desenharmos a diagonal aqui, a gente tem o triângulo, né? Assim como está esquematizado, e ele tem meia unidade quadrada de área, né? Então, coloca aqui, a área do triângulo vai ser 0,5 unidades quadradas, beleza? Se olharmos com bastante atenção, percebemos que o quadrado maior ele pode ser dividido em quatro triângulos iguais ao que a gente calculou a área. Então, a área do quadrado maior, então a área, vou colocar aqui, de maior, vai ser igual a 4 vezes 0,5, né, que é a área de cada triângulo, que vai ser igual a 2 unidades quadradas. Beleza. Então, só olhando as figuras, conseguimos encontrar essas relações, né? Que a área do quadrado maior é igual a 2, e a área é 2 unidades quadradas, e a área dos quadrados menores é 1 unidade quadrada. Nesse caso, percebemos que a área do quadrado maior vai ser igual a soma da área dos quadrados menores, né? Então, como temos 2, mais a área do quadrado menor. Tá? Então, se mais de maior e men de menor. Tá? Então, encontrando essa relação. Vamos tentar trabalhar um pouco mais essa relação. Para isso, trazemos outro exemplo. Agora, os quadrados menores, eles têm duas unidades de lado, né? Então, tanto um quanto o outro, e é o mesmo raciocínio, né? Então, a área do quadrado menor, nesse caso, o que eu coloquei com letra minúscula, né, mas não tem problema, vai ser igual a 2 ao quadrado, né, que é lado ao quadrado, que é igual a 4 unidades quadradas. Então, a área do quadrado menor é igual a 4 unidades. E a área do quadrado maior vai ser igual a quanto? Bom, é o mesmo raciocínio. Se a área do quadrado menor equivale a 4, então a área do triângulo vai ser 2 unidades quadradas. Se a área do triângulo é 2 unidades quadradas, lembrando que cabem, né, 4 triângulos dentro desse quadrado maior, então vai ser a área do quadrado maior vai ser 4 vezes 2. 4 vezes 2 é 8 unidades quadradas. Tá, então novamente aquela relação ela é satisfeita, que a área do quadrado maior vai ser igual a
a área de um quadrado menor mais a área de outro quadrado menor. Então, essa relação, ela novamente é satisfeita. E, de forma geral, essa relação sempre vai ser válida. Isso é, para qualquer triângulo retângulo, o quadrado do seu maior lado será igual à soma dos quadrados dos demais lados. Então, se a gente tem um triângulo aqui, se lembrando daquela figurinha, né? A gente construiu os quadrados aqui, né? Mas na verdade o que encontramos foi que o a ao quadrado é igual ao b ao quadrado mais c ao quadrado. Né? Naquele exemplo, no primeiro exemplo, o a, o b e o c valiam 1 e o a valia 2. Né? Então, no primeiro exemplo a gente obteve essa relação. E no exemplo anterior, teríamos que o b ao quadrado mais c ao quadrado, ou seja, os quadrados menores, né, tinham 4 unidades de área, equivaleria a 8, que é a área do quadrado maior. Essa propriedade vai ser estudada mais para frente, em outros vídeos, e ele é o teorema de Pitágoras. Né? Então, é um teorema bastante importante, né? Teorema que vai ser estudado e com certeza muito cobrado. Né? Então, com essa propriedade, a gente pode determinar inclusive a medida dos lados do triângulo usado para iniciar a aula. Né? Então, aqui a gente sabe que esse lado mede uma unidade, esse lado mede uma unidade. Se lembrarmos daquela fórmula aqui, A, B e C, a gente tinha aqui A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, A ao quadrado a gente não sabe, mas a gente sabe as outras medidas, que é 1 mais 1. Então, temos que A ao quadrado equivale a 2. Então, A vai ser igual a mais ou menos a raiz de 2. Como a gente está falando de medidas, né, vamos considerar a parte positiva. Então, A é igual a raiz de 2. E esse é um número que ainda não conhecemos. E a grande pergunta é, quanto vale raiz de 2? Para determinar isso, vamos fazer por tentativas. Se fizermos 1 ao quadrado, que é um número inteiro, a gente tem 1. Né? E 2 ao quadrado, que é o segundo número inteiro, equivale a 4. Ou o segundo número natural, né? Melhor, equivale a 4. Né? Então, o que a gente tira daqui? Então, a gente sabe que a raiz de 2 ela está entre o 1 e o 2. Né? Aqui é como se, para encontrar esses valores de cá, é como se o 1, se elevar tudo ao quadrado, né? 2 menor que 4. Né? Então, elevando tudo ao quadrado para obter o lado de cá. Tá? Mas o que é importante para a gente é isso aqui, que a raiz de 2 está entre 1 e 2. Então, vamos procurar alguns números aqui entre 1 e 2. 1,1 ao quadrado é 1,121, e se a gente fizer tudo isso, né, 1,3 ao quadrado é 1,69, 1,4 ao quadrado é 1,96 e 1,5 ao quadrado é 2,25. Então, nesse ponto, a gente para. Lembrando que a gente está tentando encontrar mais ou menos, por aproximação, o valor de raiz de 2. Né? Por essas aproximações, a gente encontrou que a raiz de 2 está nesse intervalo, né? Então, raiz de 2 está entre 1,4 e 1,5, certo? Por quê? Porque se elevarmos ao quadrado aqui a raiz de 2, né, o 2 está entre 1,96 e 2,25.
Então, a gente pode fazer isso para mais uma vez, né, com duas casas decimais, entre 1,41 e 1,42. Opa, aqui tem um erro. Né? Aqui é 2,0164. Fazendo isso aqui de novo, esse aqui já passa para 2 e a gente sabe que raiz de 2 está entre 1,41 e 1,42. E a gente pode fazer isso infinitas vezes. De forma simplificada, a gente pode fazer isso até na calculadora. Né? Em algumas calculadoras, existe o símbolo de raiz, né? Então, basta você apertar o número 2 e em seguida apertar a raiz, você vai encontrar no visor esse resultado. Que a raiz de 2 ela vai ser 1,4142, 13562 e aqui mais infinitas casas decimais. O valor apresentado pela calculadora é porque ela tem o display, né, o número de algarismos que cabem no display é limitado. Então esse, por exemplo, é um número que eu encontrei na minha calculadora. Só que o raiz de 2 ela tem infinitas casas decimais, por isso a gente coloca o aproximado. E aí a gente entra na parte de conjuntos dos números irracionais. Né? O conjunto dos números irracionais, denotado por essa letra I, é formado por todo número que não pode ser escrito em forma de fração. Né? Isso é o mesmo que falar que possui infinitas casas decimais e não periódicas. 3 exemplos de números irracionais é o raiz de 2, que a gente já viu, raiz de 3, né? 1,732 e por aí vai, raiz de 5, né? Que é 2,2360. E aqui é uma observação importante, eu não coloquei reticências, porque aqui a gente colocou o sinal de aproximado. Tá? Então, se você colocar igual, coloca reticências. Só voltando aqui, o que esses números eles têm em comum? O que o 2, o 3, o 5 têm em comum? Né? Eles são números primos. Então, raiz de número primo, né, é um número irracional. Então, um exercício eu recomendo vocês pausarem o vídeo para tentar fazer, que diz o seguinte, que quais desses números a seguir é irracional. Então, eu recomendo pausar o vídeo e a gente resolve logo em sequência. Bom, então vamos lá resolver, né? Raiz de 4. Bom, raiz de 4 dá para resolver. Raiz de 4 é igual a 2. 2 ao quadrado, 4. Raiz de 7. Lembrando, hein? 7 é um número primo. Então, ele é um número irracional. Né? Então, a gente coloca aqui, pertence ao conjunto de números irracionais. 1/4 é 0,25. Né? Então, ele pode ser escrito em forma de fração ou então tem finitas casas decimais. E raiz de 2 dividido por raiz de 4. Raiz de 2 é um número irracional, né? Raiz de 4 é 2. E, então, se seguirmos aquela ideia, né? Raiz de 2 é 1,4142, 1 eu acho, reticências, né? Isso aqui dividido por 2. Então, se a gente só dividir por 2, teremos novamente um número irracional. Isso também é um número irracional. Agora, uma parte muito interessante, que é um número especial, que é o número π. Né? Então, o número π é um número muito importante dentro do universo da matemática, sendo utilizado nas mais diversas situações. E você mesmo pode encontrá-lo. Basta ter um objeto que apresente uma superfície redonda. Né? Por exemplo, um copo, uma latinha de refrigerante. Para isso, primeiro você tem que medir o perímetro da circunferência desse objeto, né? Porque por isso que precisa de uma superfície redonda. Depois você tem que medir o diâmetro da circunferência desse objeto e o valor do π ele é encontrado fazendo a divisão do comprimento da circunferência
pelo diâmetro da circunferência, né? E essa divisão é igual ao número π, que é aproximadamente 3,1415. E também infinitas casas decimais. Vamos fazer essa experiência? Bora lá. Bom, o objeto que eu escolhi é um objeto que provavelmente você tem na sua casa, que é um copo, desses copos americanos, e a gente precisa tirar duas medidas dele. Primeiro, o comprimento, né? O comprimento da circunferência, que a gente vai fazer da boca do copo, e o diâmetro. Para isso, como que a gente faz uma medida do comprimento? Você pode usar um barbante, né? Então você vai pegar o barbante e contornar, né, pelo copo, e no encontro, né, da ponta do barbante, você faz uma marcação. Com essa marcação, você pega uma régua, né, e mede. O meu aqui, ele está dando 21,4 centímetros. Então vamos anotar para a gente não se perder. Então, o comprimento do meu foi 21,4 centímetros. E lembrando, né, se a gente tem uma circunferência, que aqui ficou bem aproximado, o comprimento é toda essa medida aqui em volta, né? É como se a gente abrisse a circunferência em uma reta, como se fosse isso. E agora a gente precisa encontrar o diâmetro. Diâmetro medido de uma extremidade à outra. Então, aí nesse caso, a gente pode fazer na própria régua mesmo, coloca a régua de uma ponta à outra, o valor encontrado aqui no meu foi de 6,8. Vamos anotar. Então, o diâmetro foi 6,8 centímetros. Então, como a gente havia dito lá naquele slide, no slide anterior, para determinar o valor de π, a gente faz a divisão do comprimento pelo diâmetro. Isso vai ser igual a 21,4 dividido por 6,8. Isso tudo em centímetros. Vamos usar uma calculadora para facilitar um pouquinho as contas. 21,4 dividido por 6,8. O resultado é 3,1470 e aqui deu com outras casas decimais. O valor de π lá, ele é de 3,1415 e mais infinitas casas decimais. O valor encontrado é um pouco diferente, né, do valor de π por conta de fatores como a medição, foi valores aproximados, né? Então, mas de qualquer forma são muito próximos, né? Então esses dois valores são muito próximos. Eu desafio vocês fazerem algum experimento em casa e que esse número vai chegar muito perto, né? Aí pode encontrar um 3,3 ou 3, né? Mas o valor encontrado vai ser sempre em torno de 3,1 por aí, beleza? Bom, pessoal, então era isso. Desejo a todos os bons estudos. Qualquer dúvida ou sugestão, deixa aqui nos comentários do vídeo. E é isso. Bons estudos para todos.